deixa eu só fazer um anúncio aqui para quem. Pessoal, a aula está sendo gravada agora, mas quem está aqui na aula sabe que a aula já começou faz tempo, mas a gente está no começo da apresentação. A gente discutiu sobre o trabalho e discutiu sobre outros assuntos das aulas passadas, mas nada que vai interferir o conteúdo dessa aula, tá? Então a gente está aqui no primeiro slide, e aqui a gente está começando a ler a respeito da vida de Platão, tá bom? Então, para quem está aqui já sabe, né? Intervalo comercial, voltando aqui. Então, a gente está falando do contexto de Platão, lemos os dois primeiros parágrafos aqui sobre a importância de Platão e a época conturbada que ele viveu, juntamente com Sócrates, e sua oposição aos sofistas. Então, a gente falava que os sofistas vendem os métodos. Você quer falar bem na Ágora? Você quer ser um cidadão grego de sucesso? Então venha conosco. Venha com os Gorgias, tenha aulas com Protágoras de Abdera e se torne um grande cidadão grego que atinge os seus objetivos. Então, se houvesse marketing naquela época, seria demais, as pessoas iam lá e pagavam e tal, para aprender com esses caras. Mas qual que é o detalhe? E por que que Sócrates e Platão, que também dominavam a retórica, tinham... quem falou isso daí no chat, eu não vou nem repetir, então... mas também não vou negar. Não vou repetir, mas também não vou negar. Convivi com muitos sofistas. Não confundir com surfistas. Sofistas. Qual que era o ponto de conflito que Sócrates e Platão e outros tinham com os sofistas? Os sofistas não tinham compromisso com a busca da verdade. Porque os sofistas diziam, não existe verdade. Sofistas como Gorgias e Protágoras de Abdera, que são considerados grandes sofistas, grandes mestres da retórica como falar bem e como o poder da palavra no poder de ganhar uma discussão, de poder persuadir o outro, essa arte antiga, ela não nasceu com os coachings, nem com os marqueteiros, nem com os vendedores, é uma arte milenar, a arte da retórica. E ela não era ensinada só pelos gregos, no Egito Antigo, e até nos Sumérios, 3000 e pouco antes de Cristo, já se tinha a arte do falar bem. Então, o poder da palavra, que é a arte dos governantes, em geral, não era alguma coisa já muito nova. Só que a novidade é você ter acesso a isso. E por que que isso era importante? E a gente vai ver porque Atenas, como uma cidade-estado, decidia os rumos da vida dos cidadãos e da vida da cidade, na cidade e da cidade com as outras cidades-estados, através das discussões na Ágora. A Ágora era a praça pública, era o lugar onde eram os fóruns, onde as pessoas discutiam. E para se chegar a uma decisão, haviam votações. Então, hoje o tema é: vamos ou não entrar em guerra contra Esparta? E aí, as pessoas iam se inscrever para poder falar em público e poder argumentar do porquê deveria se entrar em guerra ou do porquê não se deveria entrar em guerra com Esparta. E quem ganharia a discussão? Aquele que convencesse o maior número de cidadãos a votar a favor da sua opinião. Até aí, tudo bem. Porém, os cidadãos gregos, eles faziam isso buscando o benefício próprio, os seus próprios interesses. Eles não buscavam o bem comum da cidade. Eles buscavam, muitas vezes, o acúmulo de riquezas, buscavam a manutenção do seu poder como elite, e não necessariamente o benefício de todos. E não buscavam, até por influência dos próprios sofistas, a verdade. Então, muitas vezes, a técnica, a arte da retórica era utilizada para convencer da minha opinião,
para convencer do meu ponto de vista, para convencer da minha crença, e não do bem comum, não da justiça, não um amar buscar a verdade. Eu quero convencer do que é a minha opinião, porque isso vai trazer benefícios para mim e para os meus. Será que isso é tão diferente do que a gente vive na nossa democracia representativa, quando a gente vê, quando a gente acaba assistindo aí a, a TV Senado, a TV Plenário, a TV Câmara? Para mim, assim, é melhor do que assistir Big Brother. Se eu estou entediado, eu ligo na TV Senado, ligo, ou seja, para passar, eu sei que eu vou passar raiva, eu vou dar risada do ridículo, eu vou ficar indignado, eu vou me sentir um pouquinho mais vivo. Mas é você olhar para uma espécie de ágora. Infelizmente, com muito poucos filósofos e com um grande número de sofistas. E isso é um grande problema para a nossa democracia. Então, já era um problema para a democracia ateniense. Estou falando que a democracia é um regime ruim? Não, é o único regime possível. Um regime possível é a democracia. Porém, isso não quer dizer que ela é perfeita. Isso não quer dizer que ela não possa ser melhorada. Isso não quer dizer que ela também não possa se corromper. E Sócrates e Platão observavam, continuando aqui, que ao contrário dos sofistas, eles afirmavam que o fundamento da filosofia é amar, buscar a verdade e não confiar nas opiniões, coisa que nós vimos na aula passada, e que isso gerou 3 acusações de crimes de Sócrates. Sócrates foi condenado à morte e entrou para a história, mas saiu da vida. E ele morre, então, condenado à morte e condenado a beber um cálice de cicuta. A gente, inclusive, discutiu por que que ele aceitou, por que que ele se submeteu à lei, por que que ele não fugiu. Isso vai aparecer no livro, tanto nos diálogos platônicos, são as conversas de Sócrates com outros amigos, discípulos, inclusive com Platão, e também na Apologia a Sócrates. Apologia significa defesa de algo. Então, tem muita gente que fala assim, porque vou comprar aqui um livro de apologética cristã. A Bíblia apologética é a Bíblia em defesa da fé cristã. Então, a apologia socrática, ou a apologia a Sócrates, é a defesa de Sócrates. E aí, o que que acontece? Após a morte de Sócrates, que foi condenado à morte por querer melhorar a democracia e apontar os seus erros, então os poderosos da época não queriam não queriam o chato do Sócrates atrapalhando os seus negócios, ele foi condenado. Sócrates, que era cidadão grego também, foi condenado à morte. E após a morte de Sócrates, Platão, já amadurecido, percebeu que a democracia ateniense não era uma forma de governo ideal, precisando então buscar novas formas de governo. Então Platão começou a estudar política, começou a estudar ética, justiça, o direito, e isso vai aparecer na obra chamada A República, que é a principal obra da época da maturidade de Platão. É uma obra enorme, sugiro que vocês leiam no decorrer da vida, porque ali vocês vão ter a base onde todos os filósofos em algum momento se debruçaram para construir as suas filosofias, seja para negá-las, negar as ideias de Platão, seja para se apoiar nelas, e seja em qualquer momento da história e qualquer lugar do mundo. Então, se vocês forem discutir ou conversar com pessoas da Europa, dos Estados Unidos, da América Central, da África, ou do Oriente Médio, da Ásia, mas que vão discutir sobre filosofia, que vão discutir sobre o pensamento,
a gente acaba passando, sim, pela filosofia grega, e é um conhecimento que serve em todo lugar do mundo. É muito bacana, e aí é só um parênteses que eu quero fazer com vocês, quando a gente começa a poder ter condição de viajar. Agora ninguém está viajando para lugar nenhum. A minha maior viagem é ir na padaria comprar 3 pãezinhos, que é um para mim, para minha esposa e outro para amanhã, para não ter que para não ter que ir muitas vezes. Mas quando a gente consegue viajar para outros lugares do Brasil e também para fora do Brasil, você começa a perceber que o teu conhecimento, ele serve em vários lugares, porque é um conhecimento humano, principalmente para nós que estudamos basicamente o ser humano e as suas relações. Então não pense que as bobagens que as pessoas fazem aqui no Brasil são muito diferentes que as bobagens que as pessoas fazem nos outros lugares do mundo. Não pensem que as questões profundas que as pessoas têm em outros lugares do mundo são tão diferentes das nossas. E é muito legal a gente ver que, poxa, meu conhecimento também é válido aqui. Por isso que depois a gente vai ter os escritores brasileiros, os acadêmicos vão falar que o português é a bênção e a maldição que foi nos dada pelos portugueses, né? Porque o português é a língua da solidão. Nós somos 210 milhões de habitantes, nós não conseguimos nos comunicar claramente com os nossos conterrâneos da América Latina, e nós também não falamos a língua que o resto do mundo convenciona falar, seja o inglês, seja o espanhol, seja o francês, seja o mandarim. Então a gente vive meio que uma vida solitária, né, ecoando dentro da língua portuguesa. Então, superadas as barreiras de idioma, sim, esse conhecimento é válido. Por isso eu reforço para vocês, se quiserem a parte, quiserem, poxa, professor, eu vou ler, estudem os comentadores, a Chauí é um bom lugar para vocês começarem. É uma porta de entrada muito bacana, seja agora no ensino superior, até no ensino médio. Ela é uma porta de entrada bacana para falar da filosofia. Porém, sempre tentem chegar em algum momento e ler os autores por eles próprios. Então, não é concebível vocês se ancorarem em algum pensamento sem ler o próprio autor. Talvez agora, introdutório, até vai, mas leiam os próprios autores, né? Não só os filósofos, também os autores que vocês vão estudar na graduação, Freud, Skinner, Aaron Beck, Rogers, Peirce, e etc, etc, etc. Leiam os próprios autores, não leiam só os comentadores. Os comentadores nos abrem portas e nos convidam, mas é bom que vocês leiam diretamente os autores. Então, eu sugiro, quando possível, leiam Platão. Ele escreve bem pra caramba e é uma delícia, embora gera, às vezes, muita angústia, porque a gente, às vezes, não entende tudo que ele está querendo dizer. Então, hoje a gente vai ter uma ideia geral, uma noção geral da sua teoria. Isso vai ajudar muito para quando você estiver, pô, eu estou lendo aqui, mas eu acho que ele está falando da dialética. Pô, nesse campo aqui, ele está falando da teoria das ideias. Ele está falando de formas diferentes, mas o tempo todo ele está apontando para a teoria das ideias. Quando a gente consegue ter uma ideia, o fio condutor do pensamento do autor, é uma delícia a gente ler. Às vezes a gente não gosta de ler porque a gente não conseguiu pegar o fio da meada. Mas quando a gente consegue pegar o fio da meada, é uma delícia, porque vira uma conversa. Dá até vontade de fazer um cafezinho e chamar o cara, ou ele ou ela, para sentar e conversar com a gente, né? E leitura é hábito, seja a leitura acadêmica ou a leitura da literatura. Mas vamos pensar um pouco sobre Platão. Platão, assim como Sócrates, vão enxergar problemas na democracia ateniense, que eu vou dizer, é diferente da democracia brasileira. E é diferente da democracia americana ou de outras democracias. Vamos entender, então, qual que era o problema. A democracia não era o governo do povo, e sim
de um conjunto de cidadãos submetidos às leis da polis de Atenas. Ou seja, uma cidade, o que que é a polis? É uma cidade que tem as suas próprias leis. É uma cidade barra estado. É como se São Paulo tivesse leis próprias e que não precisasse responder a outras cidades. Não é isso que acontece. A lei brasileira que nos faz ter essa unidade, apesar de sermos tão diferentes e ter realidades tão diferentes, mesmo dentro de São Paulo, imagina no Brasil, é que nós temos uma única lei, que é a lei federal, que se dispõe sobre todos os municípios, todas as cidades. Mas a época das cidades-estados gregas, das polis gregas, então Atenas tem os seus próprios cidadãos e tem a sua própria forma de governo com suas próprias leis. Se esse ateniense fosse para Esparta, lá, apesar de ser grego, ele é estrangeiro, porque o cidadão espartano tem outras leis e outras formas de governo. Se ele fosse para Jônia, para Creta, para Macedônia, outras leis, outras formas de governo. E quem eram então os cidadãos gregos? A gente já falou sobre isso no ano passado. O cidadão grego não era como no Brasil, nascido ou naturalizado brasileiro por conta de ter escolhido se naturalizar ou porque se casou com um brasileiro, com uma brasileira, enfim, ou nasceu no Brasil, se torna um cidadão brasileiro. Então, nós temos aproximadamente 210 milhões de habitantes e 210 milhões de cidadãos. Na Grécia, a gente tem um número muito reduzido de cidadãos. Por quê? Porque o cidadão não era mulher, não era criança, não era idoso, não era estrangeiro e, com certeza, não eram escravos. Então, quem era o cidadão? O cidadão eram apenas homens, filhos de pai e mãe atenienses, ou seja, eu cheguei aqui, mas meu pai foi casado com uma espartana. Você não é cidadão. Você não tem nem direito de chegar na ágora. Maiores de idade e livres. Ou seja, não poderia, de forma alguma, ser um escravo. Então, perceba, a gente está falando aqui necessariamente de uma elite. O cidadão grego não era o povo. Então, você já tem uma elite. E dentro dessa elite, você vai ter uma outra elite, que são aqueles que eram a nova classe burguesa da época, que eram aqueles que eram os comerciantes, que eram aqueles que tinham poder de guerra, né, que tinham plantações, que tinham mais servos. Então, a gente tem aí, dentro dessa elite que eram cidadãos, aqueles que tinham maior e menor poder. E os sofistas, voltando aí, como Gorgias e Protágoras de Abdera, a gente tem nesses sofistas o oferecer do ensino, do domínio do poder da palavra, da retórica, a pessoas que não têm compromisso com a verdade nem com a cidade. Então, de novo, só repetindo o que já foi dito, os cidadãos não queriam saber do bem comum. Eles queriam saber de convencer dos seus próprios interesses, das suas próprias opiniões, das suas próprias crenças e de obter vantagens pessoais. Então, a retórica era ensinada pelos sofistas aos cidadãos, à elite, para que eles ganhassem as discussões na ágora e decidissem os rumos que melhor parecessem em Atenas para eles próprios. E Platão entendia que esse era a maior das falhas. Dar o poder da palavra para pessoas que não eram comprometidas com a verdade, com a justiça e com o bem comum é a pior das falhas. Principalmente pensando na construção de uma democracia, de um governo dos cidadãos. É pedir, na visão de Platão, dito aqui com as palavras do Adriano, é pedir para essa democracia deixar de existir. Porque não dá para pensar numa cidade que, ao não buscar a justiça, não buscar o bem comum e não buscar a verdade, em algum momento ela vai sucumbir.
E, de uma certa maneira, é o que Professor, acontece. Oh, meu Deus. posso Pode tirar uma falar, dúvida, Mila. professor? Porque assim, Deixa eu baixar aqui na o som nossa aqui. política Isso. atual, né, Ah, muitos políticos usam a retórica para se expressar bem e tudo hum, mais, né? Como lá uhum, provavelmente usavam, né? hum, Mas também aqui nós podemos verificar que existe a ocorrência de aquela postura de eu fingir que estou buscando o bem comum, mas na verdade estou buscando uma vantagem pessoal, né? Então vamos supor, uhum, aquele tipo de pessoa que coloca uma ideia política vamos supor, eu quero fazer os genéricos, vamos imaginar assim, né? hum. Defendo a ideia de genéricos, mas na verdade quem vai fabricar é o meu cunhado, por exemplo, alguém que já está ali preparado para atender essa demanda, né? Nesse sentido, o senhor não vê uma correspondência entre a corrupção lá e a corrupção aqui? Sim, total. É só importante pontuar de que o cidadão lá não é a mesma coisa que a gente entende como cidadão agora, para o Brasil, porque a criança brasileira e o adolescente são cidadãos. O idoso é um cidadão. A pessoa com transtornos mentais é um cidadão. Pô, mas como não seria? Foi necessário, após a Constituição Federal de 88, né, que não é à toa é chamada da Constituição Cidadã, porque ela vai pensar, então, quais são os direitos, principalmente os direitos e os deveres do cidadão. A gente vai ter, em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, pensando mais especificamente a necessidade de se ter um estatuto, porque esse cidadão, criança e adolescente, ele é um cidadão vulnerável, porque ele ainda está em desenvolvimento. Da mesma maneira, vai surgir, no final da década de 90, o Estatuto do Idoso, porque também é um cidadão em vulnerabilidade. Aí depois a gente vai ter, em 2003, o Estatuto da, da pessoa com transtornos mentais, porque também é um cidadão, mas é um cidadão também em vulnerabilidade. Então, existe essa diferença primeiro aí entre o que é o cidadão ateniense, da polis, e o cidadão brasileiro. Agora, usar a retórica, usar o poder da palavra para atingir os seus próprios objetivos não é novidade. Então, eu acho que os pais da retórica ocidental que sistematizaram isso e que têm registros disso são os sofistas gregos. Isso não quer dizer que os filósofos como Sócrates e Platão não dominassem também a retórica. O problema que Platão e Sócrates tinham com os sofistas é que os sofistas ensinavam isso sem compromisso de buscar a verdade para pessoas que claramente não tinham nenhum compromisso nem com a cidade, nem com a verdade. Então, se você pensar, poxa, os governantes que são eleitos como representantes para legislar e para decidir, porque a gente tem poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, Ministério Público entra quase como se fosse um quarto poder, não é, mas ele entraria como se fosse um quarto, quase um quarto poder. Todos eles representam o Estado e representam, em alguma medida, o cidadão. Então, porque não dá para 210 milhões de pessoas discutirem para chegar a uma solução. Então, você precisa diminuir o número de pessoas e elas representam, então, os cidadãos. Talvez a pergunta seria, Mari, que talvez a pergunta que não só, mas tem similaridade? Claramente tem, né? A tua pergunta já mostra que você vê isso e eu estou fazendo esse desenho aqui, não é por ocasião, também claramente existe um correlato entre os sofistas que tem áreas do governo que têm os seus próprios filósofos que não são comprometidos com a verdade, entendedores entenderão, e quem não for entendedor busque entender, mas existem filósofos
de áreas do nosso governo que estão mais para sofistas do que comprometidos com a verdade, e que vão ajudar, sim, os governantes a terem retóricas que não necessariamente é falar bem, mas é o poder do convencimento através de outras coisas que têm a ver também com a nossa realidade, como as mídias sociais, como a internet e tudo mais, como as fake news. Talvez o ponto que a gente deveria pensar é por que nós elegemos quem elegemos. Por que nós buscamos representantes que nos representam dessa maneira, buscando seus próprios interesses pessoais, né? Está aí às portas em novembro de eleições, então talvez é uma reflexão que a gente deva fazer. Por que escolhemos os representantes? Mas, professor, a minha Oi, pergunta, na verdade, não era bem essa, assim, por exemplo, se lá existia, vamos supor, quando eles estavam na Ágora, eles já se posicionavam defendendo seus interesses de uma forma explícita, né? Ou se era uma coisa como é hoje em dia, porque hoje em dia a gente verifica muitos políticos que, entre aspas, vamos dizer, que se posicionam como se estivessem defendendo o bem comum, né? Mas, na verdade, não estão defendendo o bem comum, estão defendendo seus interesses pessoais. Então, acredito que o povo que está votando nesses políticos, eles estão acreditando na ideia que aquela pessoa colocou em campanha de que estaria defendendo o interesse da coletividade, embora não seja isso que seja a prática da pessoa, mas não é uma coisa explícita, uhum. entende? Era essa a minha eu, dúvida. eu entendo, mas eu acho que eu sinceramente achei que você estava fazendo uma pergunta mais retórica, mas você sinceramente está com essa dúvida. Claro, Eu estou com a dúvida se como se eles se não, comportavam a lá sua na Ágora. dúvida, a sua dúvida é bem assim, não sei como adjetivar, mas é uma dúvida sincera, mas muito assim, acho que é isso mesmo, assim, né? Porque, veja, a arte do convencimento, se eu não vou convencer buscando a justiça, buscando a verdade e buscando o bem comum, e para satisfazer os meus próprios, obter vantagens pessoais, isso não importa se é nos Sumérios, há 4.000 anos antes de Cristo, ou seja, 5, 6 mil anos atrás, ou se são os egípcios, ou se são os gregos, ou se são os, os governos nazistas, os governos socialistas, os governos populistas. A retórica tem, por natureza, esse convencimento que não é muito diferente das pessoas que querem te vender algo que a princípio você não queria comprar. A retórica, ela pode ter várias formas, depende do momento, depende de qual caminho você quer fazer para persuadir o outro, mas em linhas gerais a retórica ela te convence. E eu só posso convencer você ou qualquer outra pessoa, Mari, se se eu conseguir fazer você achar que a conclusão na qual você chegou foi obtida por você mesma. Então, se eu quiser te vender um produto, um serviço ou uma ideia, mesmo que ela seja falsa, eu vou fazer isso de uma maneira que você ache que você mesma chegou lá. Então, por que a gente tinha isso há 2.000 anos atrás? E não foi só lá e aqui, não tem um salto. Lá, depois a gente pode pensar nos discursos de Roma, depois os discursos religiosos, né? Então, sacerdotes ocupando um lugar de um saber como a gente vai ver na época medieval, um lugar onde eles falam direto com o divino, e eles falam em nome do divino, e porque eu creio que aquela pessoa de fato foi escolhida por Deus, então aquela retórica não precisa nem de muito convencimento, porque ela já encontra o encaixe em mim, que é a minha fé.
Então, o político que vai obter suas próprias vantagens, ao falar para os seus eleitores, ele já fala de uma maneira que o eleitor acha que o eleitor vai ser atendido porque ele fala de uma maneira que me convence e fala de uma maneira em que eu acredito nele. Só que nesse âmbito a gente está no âmbito das opiniões e das crenças. Se a gente submeter qualquer discurso, qualquer retórica ao exame do pensamento racional, da atitude crítica filosófica, nós estaremos num outro nível de reflexão, entende? E aí a gente vai chegar lá no mito da caverna. Vocês vão entender que tem a ver com isso que você está dizendo. Então, assim, ele chegava assim, ó, é o seguinte, eu quero ir para a guerra porque eu vou ficar mais rico. Pô, não, cara, não pode ir para a guerra, senão eu vou ficar mais pobre. Não era assim. Ó, cidadãos atenienses, que saúdam nossa deusa Atenas e nossos deuses, nossa cultura. Ó, sabeis que estamos sendo atacados, nós, nossos deuses, pelos espartanos, que outrora fostes nossos irmãos, mas agora se colocam como os nossos inimigos. Sabe? E aí vai num discurso assim, tipo, entende? Só que você pode fazer, não tem verdade para os sofistas, então o que importa é a técnica de convencer. Então, e não é essa a proposta nem de Platão nem de Sócrates. É por isso que Platão vai entender que conceder poder da palavra para pessoas que não estão comprometidas com a verdade e nem com a justiça, nem com o bem comum, muito menos com a cidade, é a pior das falhas, porque vai apontar o corrompimento aí de toda a estrutura social, né? E aí, só lembrando uma frase de Sócrates que a gente usou na aula passada, é preciso buscar a verdade, mas nunca defendê-la, porque é justamente isso que os sofistas ensinavam e os cidadãos faziam, eles defendiam as suas próprias verdades, que na verdade eram opiniões. Ainda sobre Platão, ele compreendia que o pensar no bem comum, na justiça e na verdade era um dever de todas as pessoas. Assim, o que Platão fez? Ele testou alguns modelos políticos em várias regiões da Grécia, inclusive a Sicília, né? Que é uma região hoje da Itália, mas à época era chamada uma região grega, né? Uma região grega continental. Então, ele vai viajar pela Grécia, embora sendo cidadão ateniense, mas como filósofo ele vai tentar implantar formas de governo que sejam diferentes da democracia ateniense, porque é como se ele dissesse, bom, aqui na democracia ateniense não tem espaço para eu mudar isso, mas eu posso mostrar que as minhas ideias, que a forma de se fazer política pode ser outra. Então ele fez vários experimentos aí em outras regiões da Grécia. E nesses modelos políticos de Platão, o filósofo, a figura do filósofo, atuava como se fosse um mediador na busca do bem comum, porque ele argumenta que, diferente dos sofistas ou dos cidadãos da polis, o filósofo ele não vai se deixar corromper. O filósofo que busca a verdade, que ama buscar a verdade, ele não vai se corromper com a ilusão do poder. Por quê? Porque ele sabe que esse poder ele traz consigo prejuízos. Quando eu não busco a justiça, a verdade e o bem comum, eu incorro num risco de desestruturar a própria cidade e inviabilizar essa forma de governo, que pode durar durante alguns anos, décadas, 100 anos, mas que em algum momento ela vai, pela corrupção, ela vai derrubar a estrutura da cidade, que foi o que aconteceu com Atenas. Então, Platão ele tenta mostrar que a política precisa de uma pedagogia, ou seja, de um processo de ensino e de aprendizagem, ou seja, o cidadão precisa ser ensinado a buscar a justiça, não achar que a busca pela justiça é uma coisa natural, inata, que a busca pela verdade e o bem comum tem que ser mostrados, tem que ser apontados como um caminho possível.
e que essas pessoas precisam ser empenhadas ao fazer isso, ao invés de ficar debatendo opiniões para conseguir vantagens por meio da retórica. Ou seja, tem aqui uma posição ética, né, que Platão coloca sobre o fazer da filosofia junto com a política, ou seja, a política, para não se corromper, ela precisa do exercício do pensamento crítico, do pensamento que se comprometa com a busca da verdade e não com opiniões e crenças e que ganhe na base do grito. E logo após a morte de Platão, ele acabou não vendo e ninguém viu consolidado uma democracia, pelo menos em Atenas, que fosse diferente dessa que nós vimos, porque a Macedônia, em algum momento, ela vai invadir Atenas, uma Atenas já enfraquecida por conta do cenário corrompido da polis. Atenas, em algum momento, vai decidir entrar em guerra com Esparta. Vocês sabem que os espartanos eram uma nação de guerreiros, isso desgasta demais Atenas, e esse enfraquecimento foi utilizado a serviço da invasão macedônia, que então depois viria a se tornar o Império Grego a partir de Alexandre o Grande ou Alexandre o Macedônio, ou seja, já era a família de Alexandre o Grande e o próprio Alexandre muito jovem trabalhando para dominar a Grécia e depois dominar a Ásia até as portas da Índia. Tanto que, em algum momento, até os 30 anos de Alexandre o Grande, o Império Grego já tinha chegado a ser maior que o Império Romano, e de maneira muito rápida. E aí, quase aqui no finalzinho, a gente pode falar que a obra de Platão se divide, então, em três. E essa divisão é ele mesmo que faz. Ele vai dizer que existem as obras da juventude, que são as obras que ele fala mais sobre Sócrates e da convivência com Sócrates. Dessas obras da juventude, a gente pode citar Diálogos Platônicos e Apologia a Sócrates. Essas duas obras são obras claramente da juventude de Platão. Obras da maturidade, a qual ele já tem um pensamento político, ético, bem estruturado, bem formado, a gente pode colocar a obra chamada A República. E a palavra república significa res, R-E-S, significa coisa, e pública significa aí sim do povo, que é diferente de democracia. Demo é cidadão, conjunto de cidadãos, e pública significa coisa pública, significa do povo. Então, república é res, espaço, pública, ou seja, a república é a coisa do povo. Então, nós somos uma democracia representativa, como forma de governar, ou seja, nós brasileiros somos um governo democrático, de uma democracia presidencial e por isso representativa, porém, nós estamos dentro de uma república. Então, a nação é uma coisa do povo, é res coisa pública, é uma coisa do povo, que é diferente de simplesmente uma democracia de alguns, de uma elite, né, onde só alguns são cidadãos. E por último, a gente tem as obras da velhice, que são as reflexões e pensamento filosófico que Platão exerce na sua vida idosa, observando os rumos aí que Atenas poderia tomar e, infelizmente, tomaria aí no decorrer dos anos a seguir. E aí a gente vai entrar, então, na parte da aula que nos interessa mais, que é explicar, então, e pelo que eu estou vendo, eu tenho pouco tempo aqui, na melhor das hipóteses eu tenho 20 minutos, então vou tentar ser rápido, e talvez a gente não termine de discutir isso hoje, a gente pode terminar na aula que vem, mas eu queria apresentar para vocês o que é a dialética platônica e o que são as teorias das ideias, né? O que é a teoria das ideias. Bom, vou ler com vocês aqui. Platão, que é fundador da Academia de Atenas, ou seja,
quando ele atinge a maturidade, e ele vai escrever, então, a República, as obras da sua maturidade, ele funda a Academia de Atenas. E a Academia de Atenas era uma espécie de escola de filosofia, na qual muitas pessoas, cidadãos atenienses e até cidadãos de outras cidades e estados da Grécia, iam até lá para aprender filosofia, para aprender o pensamento racional, filosófico com Platão, e onde havia uma discussão coletiva sobre o que é verdade, sobre o que é justiça e o que é o bem comum. Platão, também durante as suas viagens ao redor da Grécia, ele também foi influenciado e teve contato com outras teorias da filosofia grega. Para citar pelo menos três, que, além de Sócrates, com quem ele conviveu e de fato foi o seu mestre, a gente pode falar da filosofia pitagórica, ou seja, Pitágoras, filósofo pré-socrático, que se encaixava ali com os geômetras, que são os primeiros matemáticos gregos e que vão trazer muitos objetos e muitas práticas matemáticas do Egito, né? Lembrando que geometria significa o quê? Medição do solo. Geometria. Geo significa terra, solo. Geometria. Não é gel com L, que é o do cabelo, é gel com O. Geografia são os desenhos acerca da terra, do solo. Então, os geômetras eram os caras que são uma das descobertas deles, eles descobriram não só que a Terra era redonda, mas descobriram já isso há uns 2.500, 2.600 anos atrás, mas inclusive eles quase chegaram, isso eu já falei em outras aulas, no número exato de quilômetros que tem a circunferência da Terra, só com base na observação e na medição entre o tamanho da sombra em uma cidade e o tamanho da sombra em outra cidade, no mesmo horário, segundo o relógio de sol. Então, eles, através do tamanho da sombra, eles fizeram um cálculo matemático e conseguiram descobrir o tamanho da circunferência da Terra. Então, essa espécie de filosofia, que é uma metamatemática, que basicamente metamatemática é a explicação do universo através dos números, ou seja, lembra que os números são a physis, né, a essência da natureza, do mundo organizado, para Pitágoras. A gente lembrou até da divisão que ele fez das notas musicais e tudo mais. Então, esse pensamento de uma metamatemática, ou seja, a matemática explicando o universo, a lógica explicando o universo, vai influenciar Platão. Então, Platão também vai estudar matemática. E, à época de Platão, existia uma polaridade entre dois filósofos pré-socráticos. De um lado, a gente tinha um cara chamado Heráclito, vou falar antes. Heráclito era um filósofo que entendia que o movimento era a própria physis. Então, era, na verdade, a tensão dos opostos, inverno, primavera, verão, outono, outono, inverno, inverno, primavera, dia, noite, frio, calor, úmido, seco, terra, água. Entende? A interação entre os opostos e o movimento desses opostos é que gerava a organização do mundo, por isso a physis, a essência da organização da natureza para Heráclito era o movimento. Essa era a physis de Heráclito, o filósofo pré-socrático. Mas outro filósofo pré-socrático, antes de Sócrates, que era Parmênides, ele entendia que o movimento é uma ilusão, que na verdade os nossos sentidos nos enganam e que em essência nada muda. Seria mais ou menos o seguinte, como Heráclito falou, olha gente, vocês estão percebendo as estações do ano, como o clima muda, como depois da noite, como agora, tal horário virá amanhã, e os anos passam e tudo está em movimento, percebe que é isso que organiza. Nós podemos entender o universo porque nós podemos contar os dias através do calendário, através das horas. Nós podemos, e não quer dizer que para Heráclito são os números,
mas é o movimento, a relação entre passado, presente e futuro. Então, o movimento organiza o universo. Faz sentido, porque a gente vai pensar que hoje, com os conhecimentos astronômicos que nós temos, nós entendemos que a nossa galáxia se move, não ao mesmo tempo, mas com com a força das órbitas entre, por exemplo, no sistema solar, as luas, o planeta que faz a rotação, a translação da Terra em torno do Sol, dos outros planetas em torno do Sol, as outras luas em torno dos seus planetas, a galáxia se movendo de certa maneira. Então, esse movimento apontaria para uma organização do universo. Só que Parmênides vai falar assim, Heráclito, não, essa ideia de movimento é uma ilusão, porque percebam que no final, não, imagina, pelo amor de Deus, ele não é terraplanista, pelo amor de Deus. O Parmênides está dizendo outra coisa, nossa, nada a ver. Não nada a ver você, Mário, mas nada a ver o Parmênides com essa galera terraplanista. É que O eles falam Parmênides, que o movimento é uma ilusão também, né? então, mas aí você tem que pegar o argumento todo. Entende? Se você tem uma frase que minha avó falava que vocês devem ter ouvido, que diz que não porque vocês ouviram da minha avó, mas vocês ouviram de outras bocas, provavelmente. Que texto fora de contexto é pretexto. Então, quando a gente, e isso é uma coisa que eu posso fazer com qualquer um. Eu posso pegar uma fala tua aqui fora de contexto e usar do argumento da autoridade, não, mas a Mari disse isso, só que aí eu tiro o que você falou do contexto e trago para um outro contexto que não tem comprometimento com a verdade, entende? Então, o Parmênides e o Heráclito, eles eram filósofos que, então, eles não se baseavam em crenças, e os terraplanistas, através de uma negação das evidências científicas, eles se baseiam nas suas crenças, nas suas emoções, naquilo que eles acreditam, nas suas opiniões. E o Parmênides não. O que o Parmênides vai falar é que não que o movimento da translação é uma mentira, não é que o movimento da rotação é uma mentira, não é que o movimento dos dias é uma mentira, mas que esse movimento, na verdade, ele acaba sendo uma manutenção de alguma coisa que não muda. Então, se você olhar para o Sol vai sempre nascer no leste e vai se pôr no oeste. Onde é que o Sol vai nascer hoje? Não, o Sol vai nascer no sul. Amanhã ele nasce no norte e depois de amanhã ele vai nascer no centro-oeste. Não, o Sol nasce no leste e se põe no oeste. Embora haja uma aparência de movimento, seja do Sol, ou seja da Terra, ou seja dos dois movimentos, né, da rotação e da translação, que depois Galileu Galilei vai tentar explicar, e depois a física moderna vai tentar explicar, a física clássica, mas o ponto é, todo dia o Sol nasce no leste. Sempre vamos ter as mesmas estações do ano. Em determinados horários, nós teremos, em determinados momentos do mês, nós teremos o aumento da maré e a baixa da maré. Entendem? Existe uma permanência. Então, esse movimento que o Heráclito enxerga, na verdade, Parmênides está observando permanência. Dizer que não há movimento é dizer que não há mudança. Movimento não é o giro do pirocóptero. O movimento é a mudança. Então, Parmênides está falando assim, olha, Heráclito, você está vendo mudança, toda vez mudança, porque as estações mudam, mas o que eu estou vendo é a manutenção.
é a não mudança. Essas mudanças são aparentes. Em essência, nada muda. As coisas se mantêm. Se a gente for olhar e ler Heráclito nos escritos que a gente tem acesso, ou os comentaristas, como o próprio Platão, a gente vai encontrar argumento para as duas coisas. Argumento para dizer que há uma manutenção, né, que na verdade nada muda, que há uma essência do que se mantém, né, no mundo, no universo, por isso que ele se mantém o mesmo. E Heráclito vai falar das mudanças, e a gente vê mudanças o tempo todo, né? Quem mora em São Paulo e sair por acaso, precisa sair com um cachecol, com uma bota e com um guarda-chuva, e também sair com uma roupa de praia, porque você não sabe as mudanças de temperatura que vão acontecer, ou muitas vezes vão ter várias mudanças de temperatura. Então a gente consegue ver movimento em termos de mudança. Só que essas duas ideias, elas se opõem, e aí as duas pareciam ser assim antagônicas. Ou você vai na linha do Heráclito, de que tudo se movimenta e que o movimento é a própria physis, a própria essência da natureza é a mudança, ou você vai para o lado de Parmênides e, pô, Parmênides tem razão, em essência nada muda. O que Platão faz, e isso tem a ver com a dialética platônica, ele vai conseguir fazer uma dosagem entre a teoria de Parmênides e a teoria de Heráclito. Ele vai conseguir chegar a uma nova afirmação, a uma nova teoria a partir da teoria de Parmênides e a partir da teoria de Heráclito. Então, você tem uma síntese que essas duas teses, a tese é sempre uma afirmação, a afirmação de Parmênides e a afirmação de Heráclito, quando passam pelo raciocínio de Platão, chegam a uma síntese que dosa essas duas teorias, gerando, por exemplo, a alegoria da caverna e a teoria das ideias. Então, Platão, em sua síntese, ele vai tender mais para Parmênides, porque a gente vai ver que, até repetindo o que a Mirella perguntou lá no começo, Parmênides tinha uma tendência mais essencialista, não quer dizer que ele é um essencialista, mas ele tem uma tendência à ênfase de que existe uma essência que fica intacta. E Platão vai tender um pouco mais para Parmênides, mas não quer dizer que Platão não vai assumir algumas posições de Heráclito, não quer dizer que ele misturou tudo. Platão fez uma coisa nova. Vamos continuar aqui, tem acho que são mais acho que 2 slides. Dialética platônica e teoria das ideias. Então, Platão, partindo da maiêutica de Sócrates, ou seja, o que é a maiêutica de Sócrates? É o dar à luz. Dar à luz é o quê? Uma criança? Não, é dar à luz, o parto, né? O dar à luz de uma nova ideia, de um novo conhecimento. Então, Platão, ele partiu do método socrático, mas ele não ficou no método socrático repetindo o que Sócrates fazia. Platão foi além, e Platão desenvolveu, então, o que foi chamado de método dialético, ou o método da dialética platônica. E esse método dialético significa o quê? Que há uma interdependência em novas teses, em novas teorias, em novas afirmações, e que elas, a princípio, parecem se negar, como é o caso de Parmênides e Heráclito. Parmênides, não há movimento, não há mudança. Heráclito, há mudança, as coisas mudam. Temos, então, a tese, que é a primeira afirmação, a antitese, ou antítese, que é uma segunda afirmação que nega a primeira, e no final nós temos a síntese, que consegue dosar e achar uma coisa nova a partir das duas afirmações. Então, a tese é a primeira afirmação, a antítese é a segunda afirmação, mas que se opõe à primeira, e a síntese é a dosagem entre a primeira e a segunda, criando, então, uma coisa nova, uma nova tese, que é a própria síntese. E aí eu quero trabalhar com vocês um exemplo disso que a gente fez
no fórum. A dialética platônica, a partir da pergunta que eu fiz e provoquei vocês lá sobre o que é liberdade. É interessante que a noção de liberdade que vocês apresentaram lá, em geral, é uma liberdade em que vocês usam os termos ser livre para tomar as próprias decisões, ter autonomia, exercer o livre-arbítrio, porém, sem prejudicar os outros. Contudo, sem desrespeitar os outros. Aonde começa o direito do outro, termina o meu. Aonde termina o meu, começa o direito do outro. Então, quando vocês trazem isso, vocês estão trazendo uma ideia de liberdade, que já é uma ideia de liberdade que parte de duas teses. Porque, veja bem, o que é liberdade? Você é livre. Eu viro para a Suelen e falo assim, Suelen, você é livre para fazer o que você quiser. Depois de dar risada, de falar, não, isso não é verdade, porque não vai passar pelo crivo da atitude crítica dela, ela vai refletir sobre isso e falar assim, não, professor, quem dera, ou Deus me livre de fazer tudo o que eu quiser. Quem me dera, ou Deus me livre. Por quê? Porque a nossa noção de liberdade, ela já parte de uma ideia de uma liberdade que precisa ser limitada. Porque se liberdade é o exercício do livre-arbítrio, da autonomia, de tomar as próprias decisões, de trilhar os caminhos que se quer, quando se quer, como se quer, pensando que a nossa vida ela se dá em sociedade, então a gente tem um problema, que é meio forte o exemplo, mas é isso, né? Por exemplo, a Suelen fala assim, eu sou livre para fazer o que eu quiser, mas aí uma terceira pessoa que não é nenhum de nós aqui, né, pensa o seguinte, é verdade, sou livre para fazer o que quiser, então eu vou lá bater na porta do meu vizinho que está fazendo barulho e eu vou dar na cara dele, porque eu sou livre para fazer o que eu quiser. Poxa, mas se eu sou livre para fazer o que eu quiser, e se o outro também for livre para fazer o que ele quiser? Ah, então ele pode me dar um tapa de volta, né? É, eu sou livre para dar um tapa de volta nele, então ele é livre para me dar um tapa de volta. E aí daqui a pouco a gente tem uma sociedade onde está todo mundo se estapeando, porque todo mundo é livre para fazer o que quiser. E aí a gente pode cair na chamada barbárie, né? Então, parece que a afirmação de vocês de liberdade é uma liberdade que ela já vem com uma dose de opressão. Porque o oposto de liberdade é opressão. Então, se aquela pessoa que é livre, ela tem o poder, a condição de fazer tudo que deseja e fazer tudo que quer fazer, ela então não tem nenhum tipo de limite, porque ela é livre. De fato, ela é livre. Porém, parece que a vida em sociedade, só terminar, Thiago, parece que a vida em sociedade, ela não é só liberdade, ela envolve também a opressão, que é o oposto de liberdade. O que é opressão? É quando alguém determina o que você tem que fazer. Não, Suelen, hoje você não vai fazer isso, mas eu quero. Você quer, mas você não vai fazer isso. Mas eu posso, mas quem diz que você pode? Não, você não pode fazer tal coisa. Então, toda vez que essa opressão, seja interna ou seja externa, existe, então isso é o oposto de liberdade. Mas eu quero tanto na cara do vizinho, eu ia me sentir tão bem. Isso é a cena de um êxtase, mas você não pode. Então, o ponto é, a liberdade não é liberdade apenas. A liberdade tem uma dose de opressão. E aí, como que nós interagimos
com os demais. Nós temos uma dosagem entre a nossa liberdade, que vai até um determinado ponto, mas que se nós ultrapassarmos esse ponto, nós podemos sofrer opressões. Ou seja, se eu agredir meu vizinho, pode ser que ele decida não me agredir de volta, mas ele pode chamar a polícia. E aí eu vou ser opresso, eu posso responder judicialmente, pode ser aberto um boletim de ocorrência e, dependendo, eu posso ser preso em flagrante. Não vou fazer isso, mas é só um experimento do pensamento. E aí eu sofro uma opressão. Qual é a opressão? A restrição da minha liberdade de ir e vir. Porque no exercício da minha liberdade de ir e vir, eu fui até o vizinho e bati nele, ou seja, eu não tenho condição de... O Estado, as leis das nossas relações coletivas, que já existem antes da nossa... antes de que a gente exista, já existam muitas vezes combinados da coletividade, e aí chega-se à conclusão, então, de que a liberdade precisa de uma dose de opressão. Como que a nossa aula não é de direito, mas Sócrates falou muito sobre direito, muito sobre política, muito sobre a democracia, muito sobre as leis. Então, esse exemplo é muito presente aí na obra do Platão. Porém, a nossa legislação brasileira, ela tem uma dosagem mais para o direito do que para o dever. É direito do cidadão à educação e dever do Estado. É direito do cidadão à saúde e dever do Estado. É direito do cidadão ao acesso à cultura e dever do Estado promover esse acesso. É direito do cidadão o esporte e é dever do Estado promover esse acesso. E nós temos lá no Código Penal as opressões que são voltadas, então, para o cidadão. Mas a nossa legislação é uma legislação que ela é mais dosada para o direito, para a liberdade. Tem legislações como a legislação americana, que ela é totalmente liberal e que ela é mais dosada ainda para a liberdade. Tem outras legislações no mundo que elas são mais dosadas para a opressão, pensando, por exemplo, em estados religiosos como o Iraque, como a Arábia Saudita, onde existe uma dosagem mais para a opressão do que para a liberdade. Então, as mulheres, até muito recentemente, não poderiam dirigir. Mulheres e homens não podem se tocar em público. É uma opressão. Mas eu sou livre. Então, mas existe um combinado social que aqui há esse combinado de que há uma opressão. Você pode, mas não em público. Fica claro que a liberdade é uma tese, a opressão é uma antítese, e as leis são a combinação, a síntese entre a liberdade e a opressão. Então, a gente poderia fazer o mesmo raciocínio com qualquer assunto que tenha oposição. A gente poderia pensar sobre emoção versus razão. A gente poderia pensar feijão e arroz, mas o arroz está tão caro, né? Então, estão mandando a gente comer macarrão. Mas poderia pensar, feijão é arroz, quem que vai ter predominância? A gente pode escrever teses sobre isso. Mas o importante para a gente guardar aqui, antes de eu abrir a palavra para vocês, já estou quase terminando aqui a exposição, é de que a dialética platônica, ela funciona quase como se fosse, e aí que está a beleza e a força da teoria platônica, que todo conhecimento a partir daí, todo conhecimento, inclusive a psicologia, inclusive a ciência, e é difícil a gente, poucas teorias, talvez Aristóteles, mas depois de Aristóteles, outras poucas teorias vão conseguir trazer algumas questões que vão gerar algum tipo de antítese para a dialética platônica, pelo menos em termos do conhecimento. Porque aí você tem tese, antítese, síntese. É como se fosse uma mola, assim, uma escada, uma espiral, sabe? Aquela escada caracol, que o conhecimento vai aumentando. Tem uma tese. Aí no próximo degrau, uma antítese. Se a gente conseguir uma dosagem entre as duas, a gente vai para uma síntese, que ela se torna uma nova tese.
E aí essa síntese vai ter uma antítese, e as duas vão gerar uma nova tese. E assim o conhecimento vai aumentando. Por isso, e quando vocês entram no curso de psicologia, vocês passam a fazer parte de uma coletividade onde vocês vão poder contribuir para esse movimento dialético. Então, quando a Mirella fizer o TCC dela, ela vai defender uma espécie de tese, né? Ela vai defender, vai afirmar alguma coisa lá na sua conclusão. Olha, chegamos à conclusão que consideramos que chegamos até esse conhecimento. Mas depois dela vai vir uma outra aluna e vai falar, olha, pode ser, se a Mirella publicar como um artigo científico, vai falar assim, Mirella, é o que a Mirella falou, né? Segundo o Silva 2023, falou tal coisa, tal afirmação. Porém, hoje, a partir dos elementos, a partir do método que se seguiu, chegamos a uma outra conclusão, vai apresentar uma antitese, algo que vai negar, vai se contrapor à afirmação da Mirella. Mas depois vai vir uma outra que vai tentar consolidar as duas e vai chegar a uma síntese. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? A ciência se faz assim, a filosofia também se faz assim. Depois de Platão, vocês vão perceber, inclusive na modernidade, vários movimentos dialéticos. Alguém vem com uma afirmação, uma tese, outro, depois de muitos anos, ou na mesma época, nega essa tese, que é a antítese, e num outro momento, chega uma pessoa que vai tentar unir essas duas posições e chega a um conhecimento novo, que é a síntese. Só que isso acontece o tempo todo, e na ciência é muito rápido. Na filosofia, às vezes, demoram 100, 200 anos para chegar numa síntese. Na ciência, é muito rápido. Às vezes, em uma semana, em um mês, você tem uma síntese nova. É muito rápido na ciência, é muito mais rápido. E aí, por fim, eu não quero aqui esgotar, mas eu queria pelo menos apresentar para vocês aqui a alegoria da caverna, que é chamada também de mito da caverna. Eu achei essa imagem aqui uma das mais bonitinhas, mais legais. Tem muitas outras, mas eu achei ela bacana, porque, na verdade, assim, a alegoria da caverna, e alegoria significa uma série de metáforas juntas. Significa que esses homens acorrentados, essas imagens, essas pessoas segurando essa imagem, a sombra dos animais, o fogo, esse homem aqui olhando para o sol com a mão no rosto, todas essas imagens têm significados. Então, a alegoria são uma série de metáforas juntas. É só vocês olharem, por exemplo, na escola de samba, o carro alegórico. Por quê? Porque tem a pessoa vestindo, ou quase não vestindo alguma coisa, mas usando uma fantasia que representa tal coisa. Porque aquela parte do carro representa tal aspecto da história, ou seja, é um carro alegórico. Ele é um carro que carrega vários símbolos, várias metáforas. Então, a alegoria da caverna, eu particularmente não gosto de chamar de mito da caverna, mas se vocês colocarem alegoria ou mito, vai vir os dois. Eu acho que faz mais sentido chamar de alegoria, essa posição do professor Adriano. Prefiro alegoria da caverna. Faz mais sentido. Porque não está se narrando uma história dos deuses aqui, não é mito. A gente está falando de uma alegoria. E o que é a alegoria da caverna? Bem rapidinho aqui. Tudo bem se a gente for até 21h55, tá? Desculpa aí para manter vocês até esse horário na sexta-feira. Eu sei que vocês têm muitas coisas para fazer, como tomar alguma coisa e assistir uma série também. Mas prometo que eu vou terminar aqui rapidinho. O Platão, no final do livro A República, depois de falar da política, da psicologia dos tiranos, de falar sobre o que é o bem comum, sobre a busca da verdade, da justiça, da importância do filósofo para a política, de falar de um monte de assuntos da ética, ele vai falar, é como se ele falasse o seguinte, galera, se vocês não entenderam o que eu falei, agora eu vou desenhar. Mais ou menos isso. Eu vou dar uma imagem aqui, eu vou dar uma alegoria para vocês entenderem o que eu estou falando.
Então, a história é mais ou menos assim. Alguns homens ficam desde sempre, desde que nasceram, desde que se conhecem por gente, presos em uma caverna, acorrentados, como vocês conseguem ver aqui, de tal maneira que eles não conseguem, e as cabeças deles, vocês podem ver, os pescoços estão presos, como se fossem cabrestos, né? De tal maneira que eles não conseguem olhar para trás e nem conseguem se levantar e ter movimentos muito livres. Então, de fato, eles estão presos. E as únicas coisas que eles conseguem ver são sombras, movimentos que acontecem na parede, que é o único espaço onde eles conseguem ter algum contato. E aí eles entendem, esses homens na caverna, de que as sombras que eles enxergam são a realidade, que aqueles cavalos, que aqueles homens, que aqueles lobos, cachorros, são a realidade. Mas, um determinado dia, um dos homens presos consegue se soltar. No livro de Platão, ele vai falar que o homem, ele na verdade é solto por alguém e arrastado para fora. Mas tem outras formas de contar que vão falar que o homem consegue se livrar e se dirige para fora. Mas o Sócrates, o Platão vai contar, na verdade, não Sócrates, Platão, de que o homem é arrastado para fora de maneira violenta, e nesse ser arrastado para fora, ele consegue enxergar que atrás do lugar onde os outros seus colegas que também estavam presos, existiam pessoas manipulando imagens que, através da luz do fogo, geravam imagens. E que aquelas imagens eram manipuladas, que aquelas imagens não eram reais. E quando ele continua a ser arrastado para fora da caverna e contempla pessoas segurando essas figuras de imagens e o fogo iluminando essas imagens na parede, ele chega até a porta da caverna e sai da caverna. Fora da caverna, ele não entende nada, porque ele nunca saiu da caverna, então as pedras, a grama, o frio, o vento, tudo o incomoda, e principalmente a luz. Ele não consegue ver nada ao redor, porque a luz machuca os seus olhos e o torna cego. Ele não consegue ver naquele momento. Porém, aos poucos, ele vai se adaptando e começa a poder ver a sua própria mão, ver o seu corpo, começa a ver as pedras, ver a imagem da vegetação ao seu redor, ele começa a poder ver flores, plantas, pessoas caminhando, animais, ele vê árvores, até o momento que ele começa a olhar os pássaros, o céu, e em algum momento ele consegue olhar diretamente para o sol. E ele passa a entender que aquilo é a realidade, não aquelas imagens, porque ele começa a ver as pessoas, ele próprio e outras pessoas. Ele começa a ver cavalos, e não aquela imagem iluminada através do fogo que gera sombras. Ele começa a ver os próprios cachorros, os próprios lobos. Em algum momento, ele é capturado e é levado de volta para a caverna e é acorrentado de tal maneira que fica na mesma posição que os seus amigos, que os seus colegas. Nesse contexto, ele começa a argumentar para os seus amigos, falou, olha, eu estive fora da caverna, existe um fora da caverna, e essas imagens que a gente está vendo são sombras, elas são manipuladas por outras pessoas, que essas sombras são geradas por uma fogueira, por uma pira aí de fogo, e na verdade, esse aí não é o cavalo real, isso aí é uma sombra de um cavalo, existe um cavalo que tem formas diferentes, isso aí só lembra um cavalo, isso só lembra uma pessoa, isso só lembra um cachorro, um lobo. Na verdade, a realidade está lá fora, não está aqui. Talvez alguns de vocês estão lembrando do Matrix, né? E estão lembrando aí de outras imagens que são usadas aí na cultura pop, né? Ou seja, e Matrix ainda é suprassumo da cultura pop, né? Então Platão tá intelectualmente está vivinho da Silva ainda.
E aí os homens vão falar, olha, ou você está mentindo, ou você está ficando louco, você perdeu a sua lucidez, porque a única coisa que aqueles homens conheciam era a caverna. Eles não sabiam nem que eles estavam presos, porque eles sempre estiveram presos. Como é que eles podem pensar na liberdade, sendo que eles nunca viveram fora dali? E aí a única solução daquele homem para ele mostrar que existia um mundo fora dali era tirar as pessoas da caverna. Porque argumentar com base na experiência dele, nas compreensões dele, não era suficiente. Porque senão ele estaria na base da opinião. E ele precisaria levar as pessoas para fora dali. Ele tinha que arranjar um jeito de sair da caverna e levar o máximo de pessoas com ele. Essa é a alegoria da caverna. E tem vários simbolismos. Eu vou falar rapidinho, mas a gente pode voltar a discutir isso no fórum e na semana que vem. Semana que vem nós vamos estudar Aristóteles, que era discípulo de Platão, que obviamente vai oferecer várias antíteses às teses platônicas, porque é assim que o conhecimento é feito. As imagens e as sombras que esses homens veem são, na verdade, opiniões, são crenças que se baseiam nos sentidos que podem ser enganosos, se baseiam naquilo que aqueles homens veem. Eles acham que vem um cavalo, acham que vem homens, acham que vem lobos, cachorros, mas na verdade eles estão apenas tendo sombras. Então essas sombras seria, na verdade, o que nós vemos no dia a dia e que nós achamos que é real, mas na verdade são apenas sombras. E que essas sombras, elas são manipuladas pelos mitos, pelos sacerdotes, pelos políticos, como os governantes, são manipuladas por aqueles que querem deter uma espécie de poder sobre aqueles que estão presos na caverna. Mas que quando nós conseguimos, com muito sofrimento, sair da caverna e passar do nosso sofrimento, porque o exercício do pensamento, de chegar à verdade, de buscar a verdade, é sofrido, dói, machuca, traz algum tipo de sofrimento, porque a gente precisa abrir mão de tudo que nós conhecemos na caverna, precisamos nos reconhecer como prisioneiros daquelas imagens falsas e das manipulações das opiniões e das manipulações das crenças, para de fato buscar um conhecimento verdadeiro. E que não adianta a gente trazer o conhecimento verdadeiro para o nível das opiniões e das crenças. O único caminho que a gente tem é tirar as pessoas da caverna através, e a importância aí da pedagogia, através dos diálogos e do fazer, do pensamento coletivo, através da dialética, porque na verdade o mundo ele existe, o mundo real para Sócrates não é o mundo que a gente vê, o mundo sensível, o que nós podemos ver, cheirar, tocar, comer, sentir. O mundo real para Sócrates é o mundo das ideias. Por isso que ele preserva a ideia de Parmênides, de uma essência. Ele vai dizer que esse mundo são só sombras de onde habita a verdadeira realidade, que são as ideias. Nossa, professor, então Platão achava que tinha um outro mundo? Então, mas é um mundo do pensamento, da razão, e que lá habita a verdadeira realidade, ou seja, é só no mundo das ideias, dos objetos, das operações matemáticas, do conhecimento, do fazer ética, do buscar a justiça, do bem comum, que nós vamos sair do senso comum das opiniões e chegar ao verdadeiro conhecimento. Por exemplo, deixa eu. Não estou com nenhuma caneca aqui. Eu gosto de fazer esse exemplo com caneca. Deixa eu pegar um outro objeto aqui que eu tenha. Sei lá, vou pegar isso daqui, o celular. Se eu mostro para vocês isso daqui, né? Olha, mostro aqui perto e tal, vocês vão falar assim, ah, professor, isso daí é um celular. Os são mais antenados, vão falar, ah, professor, isso aí é um Samsung M10, que está abaixo do A10, do A20, porque o melhor é o A30. Mas isso é para quem gente que não tem dinheiro para comprar
um iPhone. É isso aí, acertou, miserável. Mas, em linhas gerais, isso daqui é um celular. Se eu tiro esse celular que vocês estão vendo, que eu estou sentindo através do tato, que nós podemos ter outras experiências sensoriais, mas vocês só estão vendo. Se eu tiro da imagem de vocês, eu pergunto, gente, o que é um celular? Cada um smartphone, cada um vai descrever com as suas palavras. Ah, um celular é um dispositivo que tarará, que tem aplicativos, que permite ligações, mas ninguém liga, porque o pessoal usa os aplicativos de mensagem, de texto, acessar as redes sociais, a internet, tirar fotos. Vocês vão dar as suas explicações sobre o que é o smartphone. O Sócrates, não tanto, porque ele vai para a maiêutica, mas o Platão, ele vai falar que o verdadeiro celular não é esse daqui e nenhum dos celulares, isso aqui é sombra do verdadeiro celular que habita o mundo das ideias. Só para terminar, um exemplo. E aí, se alguém quiser ficar, eu respondo perguntas, eu escuto vocês, porque eu não quero prender vocês mais do que o horário. Agora, se fosse na faculdade, vocês já estavam levantando e me deixando sozinho. Vocês tinham que pegar ônibus e tal. Então, estou terminando já. Se eu pegar um martelo e falar assim, gente, eu vou destruir todos os celulares da Terra e não vai existir mais celular no mundo. É mesmo, professor? Eu vou virar aqui a manopla do infinito do Thanos, eu vou estralar o dedo e não vai existir mais celular na Terra. Destruo todos os celulares. Mas se eu pergunto de novo para vocês o que é um celular, o que é um smartphone, eu destruí a ideia, entendem? Por isso que Platão vai falar, a verdadeira realidade habita no mundo das ideias. Então eu posso ter uma espécie de pássaro, de animal que se torna extinta, mas a ideia, a representação daquela espécie nunca vai ser destruída. Então, o que o Sócrates fala é que se a gente usar objetos, Sócrates não, desculpa, Platão, descrever para a gente objetos que são abstratos como liberdade, como política, como justiça, como verdade, como bondade, como amor. Ao invés de olhar para as representações, a gente trabalhar no âmbito das ideias, então a gente está trabalhando no lugar onde a realidade não é destruída, a gente está olhando para o lugar onde é a verdadeira realidade. Nós estamos olhando para o lugar onde as ideias são construídas e onde elas de fato existem. Então, e aí que é a importância da teoria das ideias. Por isso que a filosofia ela acaba com o tempo ficando às vezes muito teórica, porque é como se o filósofo tivesse desconectado da realidade em alguns momentos e ele está trabalhando nesse mundo das ideias, aonde a essência se preserva. Existem movimentos, existem mudanças, mas a ideia permanece. Então, o Sócrates trouxe a maiêutica, mas Platão vai além e traz a dialética. A partir de cada tese e conhecimento novo, eu posso, através do embate dessas teses e antíteses, chegar a um conhecimento novo, que vai ser a síntese, a dialética platônica, e toda vez que nós conseguimos ir para esse mundo das ideias, onde a ideia de celular, a ideia de liberdade não vai ser destruída, é aí que mora o conhecimento, é lá que mora a busca pela verdade. Era isso, demos conta aí do conteúdo, desculpa os 4, 5 minutinhos que a gente passou, perdão. Vou colocar no fórum uma perguntinha baseada na aula de hoje para a gente discutir, tá bom? E quem precisar sair está dispensado, e quem precisar ficar, porque tem dúvidas, pode ficar, tô de boas. Tá bom, gente? Professor, Fala, Mari. pode fazer uma pergunta? Quando eu aprendi, né, na escola, o professor usou o nome mito, né? Uhum. E até aí tudo bem, mas ele explicou a alegoria da caverna, explicou algumas dessas ideias, né, que o senhor está abordando, mas uma das questões que eu não lembro direito, porque já faz bastante tempo, eu já tenho quase 50, né? Uhum. Mas assim, é,
ele parece que a pessoa que saiu da caverna, que tentou voltar, parece que teriam matado ela, alguma coisa assim. Eu não sei, ele falou isso. Procede isso? Olha, não é o aspecto mais importante da alegoria, na Tá. verdade, né? Assim, depende de quem reconta, né? Ele pode ser assassinado, ser morto por conta das suas ideias, como aconteceu, por exemplo, com Sócrates. A alegoria, ela se torna, então, uma representação, uma metáfora para explicar coisas que podem ser observadas. Uhum. Então, mais factual do que a alegoria é a morte do próprio Sócrates, né? Que Mas ao ele escreveu tentar... com a morte da pessoa que saiu da caverna e tentando. Essa pessoa que saiu da caverna Não, e tentou retornar, não, tirando os não, outros, explicando a verdade que viu lá fora. não. Eu posso tentar resgatar alguns textos Tá. aqui, mas eu diria que, assim, não é o ponto alto, porque, assim, porque você tem que pensar o seguinte, que a gente nem sempre tem acesso ao texto do autor. A gente, antes da imprensa, da gente poder imprimir os textos, né? Isso só vai É. acontecer na lá a época da Reforma Protestante, lá durante a Renascença, apontando já para o começo da modernidade. A gente tem pessoas que vão escrever os textos e vão reproduzir, os escrivãos, né? Os Uhum. escribas, os escrivãos que vão ter essa função de, e os monges, depois na época medieval, vão fazer isso. E às vezes a gente vai ter censuras. Então, os Uhum. historiadores vão falar, olha, esse texto aqui, ele é um texto que ele tem mais fidedignidade, porque ele tem um contexto histórico, a preservação, o material, então ele tem tantos anos depois da morte do autor, então isso tem que ser considerado. Na versão que eu conto para vocês, a morte do... Existe essa versão, mas a morte, na minha perspectiva aqui, não é a coisa mais importante. Entendo. Porque a gente já falou que Sócrates morreu. Então, assim, ele morreu, e é isso vai fazer com que o Platão se preocupe com a política. Assim, poxa, se o cara que era, na visão de Platão, o cara mais sábio que tinha aqui foi morto pelos interesses, porque ele estava atrapalhando os interesses pessoais da elite, então a gente está com problemas, entende? É, entendi, professor. Ele colocou no sentido que as pessoas o mataram porque não conseguiriam conviver com novas ideias e com o esclarecimento, né? Elas Sim, estariam presas, na verdade, mataram porque queriam ficar presas às suas ideias, né? sim, mas se a gente for observar a exemplo do que aconteceu com Sócrates e a exemplo do que aconteceu com outros pensadores que vão, no decorrer da história, entrar em embates que vão procurar mudar a forma como as coisas acontecem, principalmente quando esses pensadores vão ter posturas políticas, e isso acontece, por exemplo, muito no século XX, sejam eles pensadores, filósofos, eles vão ser perseguidos. Então, muitas vezes por conta desse incômodo, porque eu quero ficar agarrado a essas sombras, a essas crenças, a essas opiniões. E aí é um tipo de forma da gente pensar as fake news, né? Então, as Uhum, notícias falsas, elas fazem sentido para mim, eu quero acreditar nelas. Faz muito sentido que a vacina crie pessoas inférteis e autistas. Faz todo sentido para a pessoa que compartilhou. Ela não está fazendo isso de má fé, mas ela está fazendo, na visão de Platão, aprisionada porque ela não conhece ainda e não foi para o mundo das ideias, porque depois que ela tem acesso à verdadeira realidade, ela não pode voltar a ser a mesma, uhum, entende? E é isso, e essa é a grande lição do mito da caverna, do mito da alegoria da caverna, entendeu? uhum. E Obrigada. realmente, imagina, e é insuportável realmente. Eu imagino que devia ser insuportável para os sofistas e para os cidadãos gregos conviverem com um cara como Sócrates, entende? Deve ser muito difícil. Como é difícil a gente conviver com artistas, né? Com pessoas que fazem arte para gerar espanto, para gerar estranhamento na gente. É difícil conviver com esse tipo de coisa,
enfim. Mas Platão já tinha sacado isso e coloca, e que muitas vezes, objetivamente, vai gerar a morte mesmo de quem tá se posicionando assim, né? É um risco quando a gente se coloca contra o status quo daquela sociedade, né? Eu acho que o Thiago queria falar alguma coisa, eu te cortei umas 2, 3 vezes, Thiago, desculpa, querido. Você quer se pronunciar agora, por favor? Alô, Thiago? Thiago? Tá. Mirela e quem tá aqui? E Diana, vocês têm algum comentário que vocês queiram fazer? Perguntas? Então, professor, sobre a aula de hoje, só para recapitular, em questão Uhum, da liberdade e opressão, a uhum, gente colocando naquelas questões de tese, antítese, a uhum, liberdade, ela seria então uma tese, a uhum, opressão uma antítese, aí uhum. tendo uma dosagem da liberdade, a opressão forma uma síntese, aonde forma uma nova tese, seria isso, né? Fazendo essa Isso, colocação. isso. E aí essa dosagem, né, que até o Platão usa esse exemplo para falar da sua dialética, a dosagem sempre vai se dar num acordo coletivo que são as leis. Assim como Uhum, Atenas tinha suas próprias leis, e como qualquer sociedade tem as suas regras, que podem ser leis escritas ou podem ser leis tribais, né, tácitas, que as pessoas seguem, porque é passado de maneira oral, né? uhum, Então, essa coisa de dizer, olha, eu sou livre, mas eu não posso ir até ali, ou se eu for até aonde eu quero ou desejo ir, eu vou sofrer a opressão e a restrição da minha liberdade. Então, essa dosagem entre liberdade e opressão vão gerar acordos coletivos que devem ser seguidos, que são as leis. Agora, a opressão poderia ser a tese e a liberdade poderia ser a antítese, entende? Acontece, uhum. porque se você tem uma sociedade. Boa noite, Thiago, bom descanso, querido. Se você tem uma sociedade que vive debaixo de uma opressão, e aí eles vão querendo buscar liberdade, liberdade para se expressar, liberdade para fazer aquilo que eles desejam fazer, que eles entendem que é possível, que não fere a liberdade do outro, que não prejudica. Então a gente pode ter uma tese que é a opressão, uma antítese que é a liberdade e uma síntese que são as leis. Isso acontece também. Por exemplo, a gente tinha a não legalização do uso da cannabis para fins médicos e terapêuticos, certo? Cannabis, ou seja, derivado da medicamentos derivados da maconha. E aí a gente começa a ter então uma opressão, porque aí as pessoas que têm, por exemplo, doenças neurológicas, doenças cancerígenas, que podem ser beneficiados pela, por fármacos baseados na cannabis, não são baseados porque existe uma opressão dizendo não pode. E se você fizer, você será preso, você sofrerá o dano. E aí, quando a lei passa a permitir o uso controlado desses medicamentos, à base de cannabis, então eles estão dizendo o seguinte: opressão era a tese, a liberdade, vamos liberar a cannabis para fazer tudo. Mas aí se chega o quê? É uma lei, que é a síntese, entende? Então, não necessariamente a liberdade é a tese, a opressão pode ser a tese. E aí vem a antítese, que é a liberdade, e a gente chega num resultado que é o acordo coletivo, que é a lei, que todos devem seguir, entendeu?
Certo, agora ficou bem mais claro, professor, que eu não tinha entendido muito bem, tinha ficado meio confusa, mas agora você explicando, agora ficou bem mais claro para mim. Não, legal. E aí isso serve para qualquer conhecimento. Se, É, se, se você fala professor, uma coisa, vem um segundo fala outra, e aí ou os dois juntos, ou um terceiro tenta conciliar de maneira racional, crítica, essas duas posições, se faz uma posição nova. Então, a gente pode ter movimentos dialéticos nas nossas conversas mesmo. Não só entre teorias, mas na nossa conversa a gente pode ter conversas dialéticas. Fala, Mari. no caso do trabalho, por exemplo, da fake news, Hum, se nós formos optar, para casa Mirella do meu grupo, né? Se nós formos optar, por exemplo, do método dialético, né, de Platão, uhum. a tese seria a fake news? Ou a antítese seria a fake news? Isso ficou um pouco confuso? Então, mas aí você está partindo. Entende Eu a minha entendo, dúvida? mas assim, você tem que pensar o seguinte: a fake news não tendo compromisso com a verdade, sendo então uma notícia falsa, será que ela pode ser uma tese? Então, eu não vejo como uma tese, por não Não. ter compromisso com a verdade. Eu veria como para tentar, se eu fosse tentar encaixar no método dialético de Platão, para mim seria a antítese. Uhum. Não, porque a antítese também não quer dizer que é mentira. A questão você tem que pensar sempre, Mari, assim, qual é o fio condutor, qual que é, como sabe aquela bússola do Jack Sparrow? Não sei se você já assistiu o filme, que Sim. ela aponta sempre para onde ele quer ir. Quando ele não sabe o que ele quer, a bússola fica toda doida. Então a gente precisa saber qual que é a bússola do Platão. A bússola do Platão aponta para a busca da verdade. Sim, Então, não dá para tese ou antítese ser algo que não tem compromisso com a verdade. O que você sim. pode pensar é através. Mas não poderia colocar, então, nesse sentido, o exercício de fake news utilizando o método dialético. Não, sim, você pode. Só que Como? você tem que considerar. É o que eu falei, eu vou repetir para você provavelmente muitas vezes Não. essa frase. Vou assim, vou. O texto fora de contexto é pretexto. Então, Tá. se eu quiser encaixar a teoria dialética sem considerar o todo de Platão, a coerência da sua pessoa, a coerência do seu pensamento político, ético, não é que precisa conhecer exatamente tudo que ele escreveu, mas conhecer quem é esse cara. É um cara que tem compromisso com a busca da verdade através do pensamento filosófico. E o que eu Aham. acabei de contar para vocês, que vai demorar ainda, mas você já conhecia outras versões aí da alegoria da caverna, ou mito da caverna. E o que significa as sombras que os presos, que os homens dentro, cativos na caverna, veem? São as crenças e suas opiniões. Uhum. Só que aquelas imagens que eles acreditam ser verdadeiras, na verdade são falsas, porque são Uhum. manipuladas por terceiras pessoas e que parecem ser verdadeiras, mas elas não são verdadeiras. O verdadeiro cavalo, o verdadeiro ser humano, o verdadeiro lobo, cachorro, que eu nunca sei se é um lobo ou cachorro, naquela Uhum. está fora da caverna, porque na caverna eles não têm contato com a realidade, e a realidade ela se dá no mundo das ideias. Então, por exemplo, se você pegar uma fake news, sem querer dizer o que vocês têm que fazer, mas vamos fazer um exercício de pensamento. Você pega uma fake news que fala, por exemplo, que as vacinas, eu estou insistindo nesse exemplo aqui, a vacina, Uhum. porque existe, as É porque a vacinas gente não geram. vai usar ela. Exatamente, imagino que não, porque senão vão Não. deixar meio chateados. É. Né? Pô, nem pesquisaram, e outra, tem que ser três, né? Então essa já descarta essa. Aí a Uhum. vacina gera autismo. Aí vocês caracterizaram que é uma notícia falsa. Então, ou seja, existe uma mentira, ou existe uma não verdade de que a vacina pode causar autismo. E aí, claro que vocês vão ler as matérias que falam do porquê que aquilo é
não é verdade. Vocês talvez vão ler cientistas, pesquisadores, biomédicos, farmacêuticos falando por que que aquilo não faz sentido, né? E aí, vocês vão pensar o seguinte, que se é fake news, pensando a teoria das ideias, através aí da alegoria da caverna, que sempre que você tem uma afirmação, que é uma opinião, uma crença, mas que ela não tem compromisso com a verdade, ou seja, que ela não busca, através do pensamento racional, da crítica, de ir para as ideias, aonde então assim, vocês vão ter que responder, então o que é vacina? O que é Uhum. autismo? Aí vocês estão saindo para fora das opiniões, fora das crenças, o que vocês acham que é vacina, o que as pessoas acham que é autismo, e vocês vão para fora da caverna. E aí dá cansaço, e vocês vão ver muita coisa, muito estímulo de definições, mas vocês vão procurar observar. E aí, Uhum. vocês entendendo o que é vacina, o que ela se propõe, o que é o autismo, claramente, quando vocês voltam e olham para fake news de que vacina gera autismo, vocês vão falar assim, não, gente, isso aí é uma imagem distorcida, mal iluminada, que se vocês saírem para fora para o mundo das ideias, conforme propõe Platão, aí vocês vão poder ter teses, aí vocês vão poder ter antíteses, porque vocês vão falar sobre a vacina verdadeira, que é a ideia de vacina. Ai, Vocês vão falar, compreendi. vocês Agora eu vão falar do compreendi. autismo verdadeiro, que é a ideia de autismo, Então, entendem? entendi, senhor. Agora, eu estava pensando, assim, que eu teria que encaixar no esquema dele, no esquema da dialética, ou na tese, ou na antítese, ou na síntese, entendeu? Mas se eu olhar pelo lado do mito, da caverna da alegoria, para mim, as fake news seriam como se fossem essas sombras, né? E assim, não tenta, Mari, Mirella e Diana, não sei se está aí também, não tentem encaixar nenhuma, assim, as coisas em caixinhas, tipo, tem aqui a fake news vai entrar na gaveta da tese, da antítese, da síntese, em qual gaveta? Não. Entendam que, assim, o que que esse filósofo está contando para a gente, qual que é a teoria filosófica dele. A teoria filosófica dele, primeiro, qual que é o norte dele? Assim como Uhum, Platão, assim como Sócrates, buscar a verdade. Não vamos encontrar uma verdade absoluta, mas estamos em busca da verdade, nosso compromisso é com ela. No amar é buscar a verdade. Então, se uhum, alguém encontra não verdades ou se contenta com as crenças, opiniões, então essa pessoa de cara já não está fazendo filosofia na perspectiva de Platão ou de Sócrates. Agora, sim. se a gente for para só o método socrático, o desmontar a opinião, a crença, o senso comum, é a fase da ironia e que, ao perceber, ao esgotar ao desmontar as opiniões, as crenças através da ironia socrática, né? Que é apontar, olha, você está dizendo A, mas se A é igual a B, então B é igual a A. Então você fala assim, liberdade é fazer o que eu quero, porém respeitando o próximo. Poxa, então liberdade não é tão liberdade assim. Então você está dizendo que liberdade é igual a opressão? Então, você está falando que muita gente respondeu que liberdade é uma coisa, mas já falando de opressão. Então, Uhum, vocês não estavam falando de liberdade, estavam falando de valores morais, uhum, talvez até batendo na porta de uma ética, mas vocês estavam falando do que vocês acham que é certo sobre liberdade. Ó, a liberdade que é o certo para mim é a liberdade que eu faço o que eu quero, mas eu respeito o outro. Eu faço o que eu uhum, quero, tomo minhas decisões, mas não desrespeito. Então, isso não é liberdade. Isso é um valor moral. O certo de liberdade, para mim, é isso. Então, o Sócrates ia perceber isso, assim como vocês podem fazer esse exercício, se questionando
né, ou sendo questionado pela dupla, e vocês vão chegar, poxa vida, isso é uma opinião que eu tenho sobre liberdade, isso é o que eu gostaria que fosse a liberdade, mas será que isso é a liberdade? E aí Platão vai falar assim, pô, você quer chegar no que é liberdade? Então você não vai poder ficar olhando para as opiniões, para as sombras, para as crenças, você vai ter que sair fora do mundo das opiniões e buscar no raciocínio filosófico, no método filosófico, que é não aceitar nenhuma opinião, assim, tipo, a liberdade é isso, ponto, acabou. Mas quem falou, foi tal autoridade. Não, eu vou, através do pensamento, chegar à verdadeira noção do que é a tal liberdade. E aí eu vou poder, então, e não tem como depois que, e é isso que Platão está dizendo, não tem depois que você vê um cavalo de verdade, e depois que você observa a maneira como a manipulação das opiniões e das crenças aconteciam, como aconteciam na democracia ateniense, você achar que um cavalo é aquilo que o fulano quer me convencer de que é um cavalo. Não tem jeito. Vocês vão falar assim, meu, mas isso não é um cavalo, isso é a sombra de um cavalo. Inclusive, eu posso dizer até como é que eles fizeram essa sombra. Só que aquela pessoa que não fez o raciocínio filosófico, ela está acorrentada às suas próprias opiniões e crenças. Por isso que, em algumas versões da história, o cara da caverna, ele é morto, entende? Ou em outras versões, ele vai tentar se libertar e arrastar os outros com ele. Então, é isso. Tem algumas distorções da história aí que elas podem ser contadas. Eu prefiro a versão que ninguém morre no final, porque, sei lá, é mais legal, eu acho mais legal contar, mas você acha as duas histórias. Obrigada, professora. Agora ficou mais claro. Beleza, então. Então, gente, acho que é melhor a gente ficar por aqui para não ficar muito tarde e desejo um bom descanso para vocês, bom final de semana. Bom final de semana. Valeu, até mais. Mari, até mais, Mirella, Obrigada, Diana. professor, pela aula. Bom final de semana. Obrigado, querida, até mais. Para você também.